mente, nos desligar de todos os barulhos externos e de todas as aflições e desconfortos que podemos estar sentindo. Que a gente possa realmente se sintonizar com a egrégora dessa casa, que já preparou para nós todos os lenitivos, para que sejamos acolhidos, para que sejamos aqui encontrar aquilo que a gente veio buscar. Mas, para isso, a gente precisa estar abertos, abertos para receber, abertos com o coração leve, sabendo que Jesus, que Deus jamais nos abandona. Então, que a gente possa, nesses pequenos instantes, realmente estarmos aqui, focados naquilo que vamos ouvir, naquilo que vamos pedir, e nem precisamos pedir. Jesus, Deus, Maria, sempre sabem do que nós estamos precisando. Então, que a gente possa estar realmente desligados das coisas terrenas para receber todas essas benesses. Que assim seja. Jesus já dizia, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve. Que estando junto a mim, a caminhada será menos pesada. E o que isso tem a ver com o Evangelho no Lar? Tem tudo a ver com o Evangelho no Lar. Porque para que a gente tenha Jesus ao nosso lado, para que a gente conheça realmente o fardo leve a que Jesus nos convida, a gente precisa trazer Jesus para dentro da nossa casa. A gente precisa trazer Deus para dentro da nossa casa. A gente precisa espiritualizar-nos. Precisamos nos encontrar com o Espírito. Precisamos fazer com que o nosso lar seja um encontro de almas, não iguais, como propaganda de margarina, mas como almas que estão aqui, como espíritos imortais que somos, estamos numa grande escola. E a primeira escola é a nossa casa, é o nosso lar. É onde Deus nos colocou para que a gente pudesse fazer essa caminhada, ajudando aqueles que mais precisam. E, ao contrário, também, nos trazendo aqueles que vão nos ajudar. E as pessoas que talvez que mais vão nos ajudar são aquelas que mais nos incomodam, que mais vão nos fazer crescer. Como é que o Evangelho no Lar vai fazer com que a gente encontre Jesus? Você vai deixar ele entrar. Ele está ali na porta batendo e ele quer entrar na tua casa. Uma vez por semana, qualquer horário que tu escolher, o dia que escolher, né? Lembra que a gente tem livre-arbítrio? Até para o Evangelho no Lar a gente tem livre-arbítrio, né? A gente pode escolher sempre. Então, tu escolhe um dia, né? Melhor lhe convém, para fazer o Evangelho no Lar, que é simples. Começa com uma prece, coloca água para fluidificar, pode ser individual ou coletiva para a família. Pega um capítulo do Evangelho, pode abrir aleatoriamente, ou pode estudar o Evangelho desde o primeiro capítulo. Não precisa ler parágrafos grandes, um capítulo inteiro. O importante é o entendimento. O importante é o que aquilo que tu estás lendo vai te trazer em relação ao que tu estás vivendo. Porque cada pessoa que lê o mesmo capítulo do Evangelho vai ter uma reflexão diferenciada, porque nós somos únicos. Então, cada um vai perceber alguma coisa que está precisando quando abrir o Evangelho. Reflexiona-se sobre ele, reflexões simples. Convida-se a família? Sim. Elas têm que ir fazer o Evangelho? Não. Também é uma escolha. Assim como a gente tem o livre-arbítrio para escolher fazê-lo, as pessoas também podem dizer que não. Mas se nós tivermos a disciplina de fazer e nós mostrarmos que nós estamos mudando, estamos melhorando, isso cativa. Daqui a pouco as pessoas vão também estar fazendo contigo. A importância do Evangelho no Lar, talvez, seja aquilo que está faltando nas famílias para trazer as crianças e os jovens para a espiritualidade. Para eles saberem que eles são seres imortais. Para eles saberem que Deus existe. Porque, senão, o mundo material encanta tanto que eles acham que a vida é essa passagem curta.
quando não é. Talvez nós, como os pais, tios, não importa o tipo de família que se tenha, família é aqueles que moram, se cuidam e se amam. Não importa. Se a gente der o exemplo de trazer Jesus para dentro de casa, talvez eles comecem aos poucos, bem devagarinho, sem pressa, sem pressão, começar a trazer Jesus para dentro dos seus corações. Porque essas crianças e esses jovens é que são o nosso futuro, o futuro da Terra. E nós temos que fazer a nossa parte. E trazer Jesus para dentro de casa talvez seja a parte mais importante do nosso propósito de vida. Voltarmos a sermos espíritos, voltarmos a acreditar em Deus, saber que somos seus filhos. E quando Jesus diz, vinde a mim todos que sofreis, que eu vos aliviarei, é porque nós precisamos de paz espiritual. Nós precisamos curar as nossas feridas primeiro, as nossas feridas internas, a falta do nosso conhecimento de nós mesmos, das nossas limitações e, principalmente, de descobrirmos todos os talentos, todas as benesses, todas as bênçãos com quais a gente nasceu. E o Evangelho no Lar vai nos trazer isso, vai fazer com que nós voltemos para o nosso Pai, para a nossa casa. Agora eu vou convidar o Cristiano para ler o capítulo de hoje. Boa noite. Então, o capítulo que vamos conversar com vocês hoje é o capítulo 6, o Cristo Consolador. Está nas instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade, no item 7, que diz assim: sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos nossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre morais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Então, esse trecho aqui, como a Ing estava comentando ali, é um trecho curto, relativamente curto, mas com uma mensagem aqui importantíssima, uma mensagem linda, edificante, né? E que a gente conversando ali no nosso preparo antes, ela nos traz aqui várias... A gente pode extrair aqui várias mensagens, vários aprendizados, mas um deles que chama a atenção é a humildade, nos convidando para sermos humildes e abrir os nossos corações para justamente receber Jesus, né? Que a Ing também falou de modelo, né? Jesus, nosso modelo e guia, e não só nos mostrando, né? nos dizendo como fazer, mas nos ensinando o caminho a ser percorrido pelas diversas passagens que ele nos traz nas leituras, no Evangelho, todos os seus ensinamentos, né, de humildade, de amor. Então, esse é uma das mensagens que fica bem clara aqui quando a gente conversando, Deus falando conosco e nos convidando para abrir os nossos corações para receber Jesus. Imagina, se a gente parar um pouquinho para pensar isso, claro que Deus está conosco o tempo todo e Ele sempre coloca ao nosso lado, né,
esses anjos que estão conosco. Às vezes a gente não, na hora, ele não percebe muito bem, mas se a gente parar um pouquinho para analisar, a gente nasce, tem os nossos responsáveis, nossos pais, daí depois vai para uma escola, tem um colega, um professor, depois trabalha, sempre tem alguém ao nosso lado, nos ensinando, às vezes um pouquinho mais enérgico, mas sempre nos ajudando. E o Renato vai nos ajudar um pouquinho mais a compreender essa passagem. Pois é, né, Cris? Esse capítulo é um capítulo que ele nos chama, eu sempre brinco que o capítulo 6, ele vem logo depois daquele que é para nós, que é o capítulo do Bem-aventurados os aflitos. E no início da leitura, Cris, vinde a mim, vós que sofreis. Como que nós vamos até Jesus? Porque Jesus é o Consolador. Jesus, na sua fala, na sua ação, na sua prática como exemplo, ele nos mostrou a consolação. E quando nós falamos, né, deixemos Jesus entrar, vamos até Jesus, como que se faz isso? Não existe um caminho para Jesus que seja físico. Não existe um trilho espiritual para chegar em Jesus. Para chegarmos em Jesus, nós teremos que fazer como ele fez. Nós teremos que exercitar as virtudes. Nós teremos que reconhecer em nós os vícios, as imperfeições, a intolerância, a impaciência, a incapacidade, muitas vezes, de aceitar a contrariedade. As lições que Jesus nos deixa são a de que, por mais que tudo esteja contrário à minha vontade, mesmo assim eu vou fazer. Essa é a lição de Jesus. Jesus esteve junto conosco no mundo físico e ele exemplificou o que é ser um filho de Deus. Ele não negou ninguém, ele não afastou ninguém, ele não deixou de conversar ou esclarecer as dúvidas de quem o fosse. Jesus mostrou-nos a importância do que pouco tem e do que muito tem, do saudável e do doente. Jesus nos disse em Atos que todos têm o mesmo valor. Então, para que nós tenhamos a presença de Jesus conosco, nós precisamos fazer como Jesus fez. Nós precisamos trazer as ações de Jesus para as nossas ações. E o que a Ing nos traz, que esse capítulo tem tudo a ver com o Evangelho, é porque Jesus foi a boa nova. Jesus, na sua ação, na sua demonstração enquanto Espírito, ele nos trouxe o que precisamos fazer. Tanto que quando ele dialoga com os apóstolos e encaminha os apóstolos à pregação, ele os diz: leve o evangelho a toda a gente, se necessário fale. Então, ele não pedia que usássemos palavras, mas que usássemos atitude. E é isso que a gente precisa olhar em nós. Nós nos desculpamos muito pelo que fazemos, mas nós muitas vezes não desfazemos a atitude que carregamos. Então, ter Jesus e ser consolado por Ele é mudar quem somos. É implementar em nós a conduta do Cristo. E aí então nós entenderemos quem é o Cristo Consolador. E o nosso tempo se foi. Convido todos ao encerramento do Evangelho com a nossa prece final. Fechando os olhos, sentando de maneira confortável, agradecemos ao Pai. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos recebe, nos acolhe e nos fortalece. Estando nessa casa, vamos abrir o nosso coração, falar ao Pai aquilo que realmente buscamos e procurar entender se o que queremos nos é justo, se o que queremos não é por vaidade, não é por orgulho, se o que queremos condiz com o progresso que teremos que fazer. Sendo assim,
buscando aquilo que nos fará melhor, não tenhamos vergonha de pedir: Pai, ajuda-nos. Dá-nos a oportunidade de praticar e sermos melhores. Por onde passarmos, faça de nós teus mensageiros, a fim de que contigo possamos trabalhar no melhor para o mundo. Sigamos em paz, hoje e sempre. Que assim seja.